Agora tá. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando. Eu faço parte aqui do grupo do pessoal do Centro Espírita Paz e Amor, Andradas. E é com muita alegria que toda quarta-feira a gente consegue trazer, nesses tempos de isolamento, uma palavra para as pessoas, né, se tranquilizarem, as pessoas aprenderem, e assim tornar esse momento um pouco mais brando e continuar também com os trabalhos da nossa casa, que é das nossas reuniões, mesmo que agora a gente faça essas reuniões online. E gostaria de apresentar a vocês o nosso irmão João, família lá de Cássia, e ele vai falar hoje, o tema da palestra é o dia D, que é um dia da nossa transformação, um dia de mudança íntima. E aí João, muito obrigado, né, primeiramente. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Que isso, é um prazer ter você aqui. Antes de começar, eu gostaria de pedir para que as pessoas pegassem um copo com água, porque ao final das nossas palestras aqui, das nossas reuniões de quarta-feira, como de costume, a gente realiza o passe. E a gente sabe que, nesse momento, todo mundo está amparado, a gente está tendo um grande trabalho do lado espiritual, e colocando esse copo, não precisa ser muita água, não, perto 1/3 da água, para a gente pensar em emanação de fluido bom e fazer dessa água fluidificada, para que a gente possa tomar no fim da nossa palestra de hoje. Beleza? E eu vou passar a palavra para o nosso amigo, o irmão Marcelo. Ele vai fazer a oração de abertura. Então, com licença. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aí pelo Facebook. O Fernando apresentou aí o nosso palestrante de hoje. Não sei se vocês conseguem ver alguma semelhança, mas ele é meu irmão. Ele é meu irmão. E eu queria agradecer também a presença dele aqui. A gente está um tempo já sem se ver por causa dessa pandemia, por causa desse período todo. Queria dar um abraço virtual nele, agradecer a presença dele e iniciar já a nossa oração para que ele possa dar sequência aí no tema da palestra de hoje. Então, nesse momento de início da nossa palestra, vamos levar o nosso pensamento a Deus, pedir ao nosso Mestre Jesus e à espiritualidade que nos acompanha, que nos ilumine, que nos dê a força necessária, a fé, para atravessarmos esses momentos com muita alegria. Que nós possamos beber nessa fonte infinita de sabedoria que o Evangelho nos traz na noite de hoje. Que nós possamos sempre agradecer pela vida, por estarmos encarnados, vivenciando essa oportunidade que é de crescimento para todos nós, de muita dificuldade, mas de muito crescimento para aqueles que estiverem sintonizados com esse momento de mudança, principalmente de mudança íntima, e que nós estejamos sintonizados sempre com a espiritualidade, com o intuito de mostrarmos algo de positivo, de transformação na nossa vida, para que influenciemos as pessoas que nos acompanham, para que sejamos verdadeiros educadores, como espíritas que somos, que nós mostremos o nosso lado mais cristão nessa hora, e que sejamos mais amigos, mais irmãos, mais solidários nesses momentos, para que nós entendamos o nosso papel como espíritas cristãos. Que assim seja. Então, eu passo a palavra agora ao João,
E o Fernando vai comandar daqui, depois, no finalzinho, a gente volta. João, por favor, fique à vontade. Mais uma vez, boa noite a todos. É uma alegria muito grande a gente estar junto, né? Eu estar, apesar da distância, perto do meu irmão, né, do Marcelo. Ele, olhando nós dois na tela, disse que se a gente fizer uma comparação, procurar alguma coisa parecida, mas eu penso que a minha mãe e meu pai gastaram a beleza tudo nele e no outro irmão meu, né, além da irmã que a gente tem. E eu fiquei meio judiado nesse ponto, mas não tem problema, não. A gente vai tentando melhorar por dentro, né, já que o lado de fora não ajuda. Eu escolhi o título da nossa conversa de hoje, o Dia D, mas se a gente for pegar historicamente o que significa o Dia D, ele surgiu na Segunda Guerra Mundial, há mais de 70 anos atrás, né? Foi o dia em que os aliados invadiram o continente europeu para, pouco mais de um ano depois disso, terminarem com a guerra. Mas o termo Dia D depois tomou outras conotações. E a conotação que a gente vai usar hoje é aquela que diz respeito a um dia especial, a um dia que pode significar para cada um de nós algo de mudança, de transformação, melhora. Eu começo contando uma história que aconteceu em Jerusalém, nos arredores do Templo de Jerusalém. Ali estava um jovem bonito, cabelos lisos, atraente, olhar melancólico, e por ali passava também uma jovem que se tocou pela imagem daquele jovem, daquele moço, daquele forasteiro, e ela se dirigiu a ele para, tocada pela paixão que naquele momento tomava conta dela, para poder demonstrar para ele o desejo que ia dentro de si, de estar próximo dele, e passou a convidá-lo para que ele acompanhasse ao local onde ela morava. Dizia ela que ali nas proximidades, numa extensa vila cercada de rosas, à sombra de um arvoredo, encontrava-se a sua casa. E ela chamava-o para ali ele se descansar, para que ele pudesse se reconfortar, para que ele recebesse ali na casa dela um tratamento todo especial, e que muitos viajantes passavam por ali em busca de prazer, em busca de descanso. Ela dispunha de músicos, de dançarinas, de instrumentos que pudessem levar, através do vinho e da música, um pouco de diversão para as pessoas que ali estavam. Mas, escutando isso, o jovem continuava mudo, e ela prosseguia nos seus pedidos. Jovem, por que você não me responde? E ela disse uma frase que marcou muito o momento entre os dois. Ela se dirigiu a ele dizendo assim: descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. E continuou: tenho sede de afeição que me complete a vida. Atende, por favor, atende. E ele continuava demonstrando a sua calma, a sua tranquilidade, ela naquela vibração febril de tentar conquistá-lo. E, numa última tentativa, ela só perguntou para ele: não virás? E ele, constrangido, daquele olhar esfogueado, ele apenas respondeu: agora não. Depois, no entanto, quem sabe? É o começo de uma história para que a gente reflita que muitas vezes as pessoas ou nós mesmos buscamos a felicidade, a satisfação dentro de nós em coisas do mundo, que também a gente não pode descartar que são coisas importantes, né? Muitas vezes as pessoas buscam a satisfação, a felicidade, a alegria no prazer da vida. Muitas vezes nos prazeres da atração física, mas quando as pessoas encontram essa possibilidade, elas veem dentro de si que ainda existe um vazio, que esse vazio ainda não foi preenchido. Outros buscam a satisfação no dinheiro e, muitas vezes, até de forma correta, pelo trabalho, pelo esforço, buscam conquistar uma certa segurança que imaginam lá na frente vai trazer felicidade, a conquista financeira, a conquista de bens, muitas vezes a casa boa, recheada de imóveis, de eletrodomésticos, de comida farta,
mas muitas vezes nós estamos dentro de uma situação dessa, mas dentro de nós ainda encontramos um vazio, algo pedindo para nos preencher que a gente não consegue encontrar no momento. Outros buscam a satisfação e a felicidade no poder, e às vezes gastam uma vida inteira atrás da busca desse poder, dos títulos, da fama, das conquistas, e quando isso também chega, que para essa pessoa seria o seu dia D, eles percebem que não, que simplesmente aquele momento é o momento onde eles irão iniciar uma nova busca por um novo dia D. Eles vão buscar, talvez, outros objetivos, outros sonhos que possam se concretizar, né, os seus ideais se concretizarem, até que cada um de nós possa encontrar essa felicidade, essa busca que chama, que clama dentro de nós, que é uma coisa natural, né? Basta que a gente descubra aonde buscar. No livro Há 2000 anos, a grande maioria de nós acho que conhece, né? Se não lemos, a maioria de nós conhecemos o livro. O Emmanuel conta as vivências suas ao tempo de Jesus, uma encarnação passada, onde Emmanuel era um senador romano e o seu nome era Públio Lentulus. E ele era muito apegado a, como a gente disse, ao poder, às influências que ele tinha na alta sociedade, nos poderes, na religião. E, vivendo ao tempo de Jesus, em determinado momento da vida, ele teve notícias de Jesus. Jesus provocava nas pessoas influentes da época um certo medo, né? Porque Jesus trazia notícias diferentes, ele trazia uma nova visão de vida, e isso incomodava as pessoas que estavam com as suas ideias estabelecidas até então. Mas Públio Lentulus, numa certa narrativa do livro, ele conta que procurou Jesus, que num momento de desespero, tendo a sua filha muito doente, já diagnosticada sem possibilidades de se salvar, e ouvindo tanta coisa boa, tanta cura que Jesus havia produzido, ele resolveu buscar a Jesus. Mas escolheu um dia que ele pudesse se encontrar com Jesus à noite, para que não fosse visto, não fosse reconhecido. E ele narra no livro esse encontro que ele teve com Jesus. Ele conta que quando Públio Lentulus, se viu diante de Jesus, à beira do lago, à noite, com o céu estrelado, ele sentiu uma emoção muito forte. Durante todo o encontro, ele não conseguiu pronunciar nenhuma palavra, só Jesus conversava com ele. Jesus, em alguns momentos do contato com ele, ouvia os pensamentos dele e respondia, e ele se assustava com aquilo. Como é que ele conseguia saber o que ele estava pensando? Porque ele estava tão emocionado que ele não conseguia pronunciar a palavra. E Jesus, em alguns trechos do contato, diz para ele: senador, por que me procuras? Não fora melhor que me procurasses publicamente na hora clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez, e para toda a vida, a lição sublime da fé e da humildade? E ele cada vez se emocionava mais, né? E Jesus continua a falar para ele: eu não venho buscar o homem do mundo, orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar de volta ao regaço do Pai. E dentro daquela emoção toda que Públio Lentulus sentia, Jesus o magnetizava com sua presença, com o seu amor, e num final da conversa, né, do monólogo, porque só Jesus falava, Jesus disse o seguinte: depois de longos anos de desvio do bom caminho, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. E conclui: está, porém, no teu querer ou aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Naquele momento, soava para Públio Lentulus, o nosso Emmanuel, né, o mentor espiritual do Chico Xavier, soava para ele o momento da mudança. Ali ele se encontrava com Jesus, depois nas preces de Jesus, e voltando para casa, ele teve sua filha curada nos braços. Mas aquele foi o momento, o dia D, a hora H, para que Públio pudesse mudar, para que Públio pudesse tomar outro rumo na sua vida. Mas como a gente sabe, como a história conta, como os livros espíritas relatam, ele ainda teve que passar por vários anos, por várias encarnações, por vários momentos de sofrimento, para que pudesse depois se encontrar com Jesus. E eu fico pensando, né, fico me perguntando,
trazendo agora a vivência para os nossos dias, né, para a grande maioria de nós. Por que a gente demora tanto a permitir que esse amor se instale em nós? Eu tenho um companheiro aqui, companheiro nosso aqui da Casa Espírita, que fala que nós já somos doutores em Evangelho, né? O Evangelho está presente nas nossas vidas há quase 2000 anos, né? A gente teve contato com ele através dos pergaminhos lá atrás, através dos livros. Teve um período em que a gente não tinha acesso às informações, né, dos escritos sagrados, mas de muito tempo para cá a gente tem contato com ele. Que dificuldade é essa que a gente tem para colocar esse evangelho no nosso dia a dia, para encontrar o nosso dia a dia, o nosso dia de mudança real? É claro que todos nós temos conquistas ao longo da vida, das várias encarnações, nós crescemos pouco a pouco. Mas aquele momento que talvez vai nos impulsionar a realmente falar, não, agora o meu caminho é esse, a gente ainda fica tropeçando até encontrar esse caminho. Eu lembro também um trecho, o final de uma música do Beto Guedes, Sol de Primavera, quando ele fala que a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender, né? É o que eu falei a respeito do Evangelho. Nós sabemos de cor o Evangelho, só nos falta aprender, colocar em prática, né? Nós vemos, então, em outras passagens, outros personagens bíblicos, né, do Evangelho, momentos de mudança, né? Todos nós conhecemos várias dessas situações. Eu vou citar alguns deles para que a gente possa refletir. O primeiro deles, né, seria Maria Madalena, e cada um deles, desses três que eu vou falar, personificam, né, são símbolo daquilo que eu falei lá no começo, do prazer, do dinheiro e do poder. A Madalena levava a sua vida em busca da satisfação através do prazer, mas encontrou num determinado momento da vida aquele vazio, aquela vontade de preencher algo de si que ela não encontrava em nenhum dos companheiros dela, e foi no encontro com Jesus que ela conseguiu modificar o seu caminho, seguir o seu caminho e construir a história bonita que a gente conhece através do Evangelho. O outro, Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que enriqueceu tanto através do trabalho quanto ilicitamente pelo que cobrava mais das pessoas, é a personificação da usura, da avareza, do dinheiro, né? Mas também no encontro com Jesus, quando Jesus se convidou para estar se alimentando na casa dele, ele se propôs a mudança, se propôs a devolver o que ele fez, o que ele prejudicou as pessoas com juros, e a partir daquele momento também mudar o rumo da sua vida, né, e aproveitar o dinheiro que ele havia adquirido para poder ajudar as pessoas. E a personificação do poder está na história de Saulo, né? O Saulo, que era ligado aos poderes da época, né, que era perseguidor dos cristãos, e que também teve o seu dia D, a sua hora H, podemos criar até um outro termo, seu momento M, né, que foi quando ele se encontrou com Jesus na estrada de Damasco, e a partir dali a sua mudança, e também ele mudou de nome, né, passou a se chamar Paulo de Tarso, e daquele momento de perseguidor de cristãos, ele se transformou em um dos grandes divulgadores da Boa Nova, exemplos, né, e ensinamentos que nós temos às mãos até os dias de hoje. Então, cada um deles teve esse dia dele, né? Nós também, acredito que muitos de nós tivemos um dia dele que nos transformou, que nos trouxe mudança. A doutrina espírita é rica em histórias assim também, né? Das pessoas que chegam já desalentadas, já desorientadas, com dores diversas, com problemas, e que através do ensinamento cristão que a doutrina espírita apresenta, que a doutrina espírita é o cristianismo redimido, as pessoas encontram ali o seu dia a dia, o seu momento de mudança. O que às vezes em nós falta é a continuidade, né, daquela emoção dos primeiros momentos, que muitas vezes a gente deixa aí se apagando com o tempo e começamos a cair muitas vezes nos erros e cometer às vezes os mesmos erros que cometemos atrás. Os dias de hoje são bem propensos para que a gente reflita nisso tudo, né? Hoje nós fomos retirados do convívio, né, a grande parte de nós que está isolado em casa, que está junto com a família, fomos retirados do convívio das pessoas lá fora e trazidos para dentro do lar. Alguns solitários, alguns com a família pequena, outros com as famílias até grandes, que nem cabem direito dentro de casa, né? Mas para dar para nós uma notícia de que agora é um momento diferente. Soa para nós também um dia D, um momento diferente, extraordinário na vida de todos nós.
ainda que ele traga dores, problemas, ainda que muitas pessoas se percam desse mundo, né, percam a vida física e retornem ao plano espiritual pelo fenômeno da morte, ele nos dá a oportunidade de vivenciarmos esse momento, que apesar de se olharmos com os olhos da tristeza, é um momento de dificuldade para muita gente, se olharmos com os olhos de imortalidade, de eternidade, nós vamos ver que é um momento de mudança do nosso planeta, de transformação, momento em que cada um de nós tem a oportunidade de, retirados para dentro dos nossos lares, que se tornaram santuários, né, momentos, locais de oração, de convivência amiga e fraterna, nesses momentos a gente é chamado, então, a rever todas as nossas vivências, pensarmos naquilo que é importante, corrigirmos nas nossas vidas e promover as mudanças que se fazem necessárias para que depois, quando voltarmos ao convívio da maioria das pessoas, nós possamos estar passando essas experiências e tratando melhor as pessoas lá fora, né, se é que nós já não fazemos isso. Dentro desses exemplos que eu citei, né, do Evangelho, desses personagens do Evangelho, existe um texto muito bonito que se chama O Olhar de Jesus, que está no livro Viajor, Psicografia do Chico Xavier, onde o Emmanuel cita alguns personagens, dentre eles alguns dos que eu falei, mostrando o outro lado, não o lado de quem se transformou, mas o olhar do próprio Jesus, que foi o promotor dessa transformação. E a gente, através disso, passa a estarmos nos transferindo para o outro lado, tentando estar do lado de Jesus e olhando as coisas com o olhar de Jesus. Hoje nós olhamos o mundo com os nossos olhos próprios, com as nossas emoções, com aquilo que a gente já conquistou de evolução dentro de nós, com a nossa maneira de ver o mundo e as pessoas. Mas, muitas vezes, falta para nós essa vivência, esse entendimento que Jesus tinha de conseguir enxergar mais profundamente cada coisa. E, nos trechos, alguns trechos que eu vou ressaltar desse texto, Jesus cita Bartimeu, que é o cego de Jericó, um homem inutilizado pelas trevas, como era enxergado e é enxergado por nós com os nossos olhos, e para Jesus era um amigo que poderia tornar a ver. Jesus enriquece a sua existência devolvendo-lhe a visão. Depois Emmanuel fala também a respeito de Maria Madalena, Maria de Magdala, que para o mundo era mulher possuída pelos gênios da sombra, mas para Jesus era uma irmã sofredora e, através de Jesus, ela readquiriu a sua beleza espiritual. Fala também de Zaqueu, que eu também já citei, né, que aos nossos olhos humanos, ele era apenas o expoente da usura e da apropriação indébita, mas para Jesus, ele era o missionário do progresso, enganado pelos desvairios da posse. Jesus, então, o reconduziu ao caminho reto. Em Simão Pedro, no dia da negação, Jesus não viu o cooperador enfraquecido, como para nós soou, né, dentro da história, mas o aprendiz invigilante, que exigia compreensão e carinho, e também se transformou no cristão que todos nós conhecemos, que teve, até os seus últimos dias, a vida entregue à Boa Nova, né, se entregando ao martírio e à crucificação. Também em Judas, Jesus enxergava a sua condição com os do discípulo ingrato, como todos nós vemos Judas, e assim se fez ao longo da história. Jesus enxergava o colaborador traído pela própria ilusão. Jesus também não o desamparou, né? Se entregando através da flagelação, da morte, doando o seu amor e o seu perdão para que isso se estendesse ao longo dos séculos e pudesse também demonstrar a Judas o verdadeiro amor que Jesus esperava e espera que todos nós consigamos encontrar dentro de nós. Então, a gente vê que, da visão, do ponto de vista de Jesus, do olhar de Jesus, a gente vê que Jesus enxerga as coisas de uma forma diferente de nós, né? Nós enxergamos as pessoas como elas se apresentam, a sua aparência, como elas parecem ser para nós. Para Jesus, não. Jesus não enxerga o que somos. Jesus enxerga muito mais do que isso. Ele enxerga o que seremos, né? Então, muitas vezes, falta para nós esse olhar de entendimento de que as pessoas, por piores que sejam, por mais más que sejam, por piores que sejam as suas atitudes, elas também vão chegar ao progresso espiritual, vão chegar
a evolução para a qual todos nós estamos destinados, né? Então, muitas vezes, a gente se apega ao momento presente, das dificuldades que os nossos irmãos apresentam, sejam as pessoas à nossa volta dentro do lar, seja um vizinho, seja um companheiro, um chefe de trabalho, sejam os nossos governantes. Mal nós conseguimos entender o que passa dentro de cada um deles, né? As suas lutas, as suas dificuldades, os problemas que carregam, as responsabilidades sérias que têm na mão, que muitas vezes não conseguem se desincumbir delas da maneira mais correta, mas o sofrimento que muitas vezes, todo o modo errado de vivência que às vezes nossos irmãos vão ter, o que isso vai acarretar de sofrimento e de remorso para eles mesmos. Então, a gente muitas vezes consegue enxergar o momento presente, pensando só no nosso sofrimento, mas não percebe muitas vezes o sofrimento alheio, o sofrimento daqueles que produzem dor e que lá na frente vão se ver com essa dor diante de si. Esse olhar de Jesus que enxerga lá na frente, né, que consegue perceber não o que somos, mas o que seremos, está descrito numa música que eu gosto muito de um amigo, de um irmão que a vida me deu, né, com o qual eu tenho muita afinidade, um cantor que está longe daqui, que mora longe, mas que a gente já teve a oportunidade de estar presente com ele no nosso dia a dia, cantor lá de Curitiba, chamado Plínio Oliveira. Ele fez um musical homenageando, em 2010, o centenário de nascimento do Chico Xavier. E, dentre as músicas que ele canta, existe uma música muito bonita que se chama Paraíso. É uma música onde... e essa música também, numa peça teatral sobre o Chico que ele fez, ela é o final da peça, onde o Chico está cantando e relatando aquela visão de futuro, né? Ele fala assim: vejo um tempo que ainda virá, sem sofrimento, maldade ou tristeza. O pão sobre a mesa, janelas abertas para o sol entrar, para a gente voar. Vejo um caminho sem medo da dor, flor sem espinho, crianças nas ruas, livres e nuas. E por aí vai. Eu não me lembro, não consigo recordar. Cantando eu conseguiria, mas declamando eu não sei. E ele finaliza, né, no finalzinho do trecho da música, ele fala que o meu coração está na palma da mão, né? Que nesse momento a gente conseguiria ter o coração da gente na palma da mão, quando a gente conseguisse chegar nesse tempo tão bonito. E a música cantada, eu até recomendo, está lá no YouTube, vocês podem buscar lá, Paraíso, Plínio Oliveira. Vocês vão gostar muito da música, cantada com coral, muito bonito. Então, essa visão do futuro, né, essa visão que Jesus consegue ter, nós também podemos, em determinados momentos da nossa vida, tentar pensar nela lá no futuro, tentar, para isso, fazer com que o nosso presente, as nossas vivências de hoje possam ser diferentes, que a gente modifique o nosso jeito de olhar a vida e as pessoas, que a gente entenda que cada um vai ter o seu dia D, o seu momento de mudança, o seu momento de transformação, que Deus, que Jesus tem uma paciência enorme com a gente. Como eu disse, há quase 2000 anos a mensagem de Jesus está aí, ele está esperando a nossa mudança, a nossa transformação. Parece que isso não vai acontecer, né? Quando a gente olha com um olhar de pessimismo, diante de tanta dificuldade, tanto sofrimento, de tanto problema, né? A gente parece que está tudo sem controle, né? Está tudo descontrolado, que não há controle de nada. Muita gente questiona a existência de Deus, porque fala que com esse descontrole é onde está Deus, né? E eu gosto de uma frase, que eu não sei quem é o autor, que fala que não há descontrole, que há descontrolados, né? Então, que Deus controla tudo, mas a liberdade que ele nos dá de ação, essa liberdade muitas vezes faz com que nós façamos escolhas que não são boas, né? E façamos com que o caminho seja penoso, árduo, difícil, até que a gente se encontre lá na frente. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar um questionamento, assim, para que cada um de nós se perguntasse, né? Quando será o nosso dia D? Se ele ainda não chegou, quando que ele vai ser? Será que ele vai chegar através de uma mensagem de amor, através de um encontro nosso com Jesus? Será que algum dia nós vamos ter essa possibilidade de estarmos pessoalmente, frente a frente com Jesus? Ou a gente vai ter que aprender a mudar pelos próprios passos, pouco a pouco, tropeçando muitas vezes, mas nos levantando e buscando essa transformação dia a dia, esforço a esforço, né? Ou se a gente vai precisar de aprender através da dor, né? Que é uma das formas que
que a doutrina espírita nos coloca como possibilidade de crescimento, de aprendizado, de encontro com o amor. Parece um paradoxo, né? Mas a dor é uma das formas que Deus utiliza para fazer com que a gente se encontre com o amor. Como será, então, a nossa transformação? Quando chegará esse momento, então, que a gente se encontrará com a verdade, com o amor, e possamos ser esse amor colocado em prática no nosso dia a dia? Jesus estava levantando paralíticos ao pé do tanque de Betesda quando uma anciã o procurou e pediu para que Jesus a acompanhasse, para que ele pudesse acudir uma pessoa que estava em sofrimento extremo, aparentemente já no final dos seus dias aqui na Terra. E Jesus a seguiu e chegou num local, uma choupana, muito simples, e no chão se encontrava um corpo chagado que exalava um gemido angustiado. Lá estava uma jovem, mas muito sofrida pelas situações que a vida apresentava para ela agora. Ela apresentava úlceras pelo corpo, a pele toda enegrecida, o rosto disforme, feridas sanguinolentas por toda a pele. À exceção dos seus olhos profundos e indagadores, nada lhe restava da feminilidade antiga, daquela mercadora de perfumes, aquela que havia convidado aquele jovem para que a acompanhasse, para desfrutar dos prazeres que ela apresentava. Jesus a fitou e ela reconheceu aquele jovem tão bonito que ela havia avistado há 2 anos atrás. Era aquele mesmo mancebo nazareno, de porte sublime, expressão atraente. Jesus, então, o Cristo, estendeu-lhe os braços com uma indefinível ternura e falou para ela: vem a mim, tu que sofres, na casa de meu pai não se extingue a esperança. Ela tentou recuar, assombrada, mas a dor era tão intensa que ela mal conseguia mexer os dedos. Jesus, então, transbordando de compaixão, ajoelhou-se e aconchegou-o de manso. Ela reuniu todas as forças que sobravam e perguntou: tu, o Messias Nazareno, o profeta que cura e alivia, que vieste fazer junto de uma mulher tão miserável quanto eu? E Jesus sorriu benevolente, falando: agora eu venho te satisfazer os apelos. E Jesus, lembrando do primeiro encontro, conclui dizendo o seguinte: descubra em teus olhos diferente chama. E assim procedo por amar-te. Eu jurava que eu não ia chorar quando falasse essa frase. Toda vez que eu falo é assim, desculpa. Mas eu acho o texto muito bonito, eu acho a história muito bonita. E ela vem dar uma conclusão nisso que a gente está falando. Né? Muitas vezes a gente busca a felicidade em coisas efêmeras, em coisas que muitas vezes, que sempre a vida lá na frente vai nos mostrar que não vão nos preencher. E o nosso momento, o nosso dia D, será o dia em que a gente se encontrar com tudo aquilo que Jesus deixou colocado para nós como forma de amor, como forma de ensinamentos. E isso eu tenho certeza que um dia vai ser o roteiro das nossas vidas, que isso vai fazer parte do nosso dia a dia. Eu agradeço a oportunidade, espero ter contribuído um pouquinho, né, com a leitura desses textos tão bonitos, e que a gente possa se propor a mudar, se propor a melhorar naquilo que a gente percebe que a gente precisa de ter de mudanças em nós. Muito obrigado, Fernando. Ô, João, a gente agradece. Foi só você que se emocionou, não, viu? É uma passagem muito bonita. Retrata, assim como tantas outras, o amor, né, incondicional que Cristo conseguiu vivenciar aqui na Terra. Dentre tantas outras passagens aí, eu particularmente também gosto muito dessa e pode ficar tranquilo. Acho que não tem nem como se desculpar de uma, né? Mas é isso, em nome da... A gente às vezes não segura, né? Não. A emoção, quando vem, é até bom a gente deixar ela acontecer, né? Faz bem, né? Faz bem demais. Ô, João, em nome da casa aqui, de todo o pessoal, eu agradeço do fundo do meu coração. Fiquei muito contente com
com as palavras que você trouxe para a gente. Tenho certeza que todo mundo que assistiu também gostou. É muito bacana a gente pensar nesse dia D como algo que a gente ainda vai alcançar, né? Porque a gente pensa tanto que é impossível para mim isso, é impossível para mim aquilo, mas a gente é tão doutor do evangelho que temos que ter essa coragem de ir mudando aos poucos e realmente chegar a esse conhecimento e esse aprimoramento moral. Mais uma vez, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. Eu gostaria, então, de fazer a prece de encerramento. Eu vou pedir para que todo mundo fique numa posição confortável, que a gente possa esvaziar nossos pensamentos das nossas atividades corriqueiras, elevar aos altos, pensar no nosso Criador, pensar em Jesus Cristo, pensar em toda essa espiritualidade que nos torna possível este momento de aprendizado, de comunhão, de troca de informações. Agradecer aqueles que preparam esta reunião, também aqueles que tornaram possível esta comunicação à distância, essa aproximação através da tecnologia. Agradecer a todos os ensinamentos que temos todos os dias, através de pequenas experiências, e pensar que tudo que acontece em nossas vidas tem um porquê. Tentar tirar de cada ocorrido um aprendizado e, com certeza, sim, tornar mais brandos os nossos obstáculos. Gostaria também que agradecêssemos todos pelas oportunidades que temos, pelo conforto das nossas casas, por esse amor que nos envolve, essa fraternidade, todo este carinho. E orar para aqueles que talvez sejam desprovidos, que possam passar por este momento tão difícil, tão bem assim como nós estamos passando. E que Deus sempre olhe por nós todos, que assim seja. Pessoal, muito obrigado. Se Deus quiser, quarta que vem estaremos novamente. E, João, espero você numa próxima oportunidade, hein, meu amigo? Estou à disposição. Tchau, pessoal. Tchau. Com Deus. Que seja, nós todos.